Olá, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estarei lendo aqui a palavra do Senhor, que está relatada em Efésios capítulo 4, e os versículos a partir do 17. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade, no seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, aos quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que a avidez cometessem as impurezas. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que ouviu falar de Cristo e foram ensinados, conforme a verdade que está em Jesus, que ao trato passado eu vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no vosso entendimento, e revestindo-se do novo homem, segundo Deus, é criado em verdade, em justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não ponha-se o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhais o que repartir com aquele que estiver em necessidade. Amém? Graças a Deus. Este texto pela qual nós lemos, nós vemos aqui algumas características de algumas pessoas que não têm Cristo, e nós temos aqui uma alerta, um mandamento para as pessoas que são cristãs. Nós vemos que as pessoas que eram chamadas nesse momento de gentios, elas eram vaidosas, elas tinham se entenebrecido o entendimento, elas tinham afastado de Deus. Eles ouviram falar de Deus, só que deixaram o Senhor Jesus para lá. Não deram créditos aos ensinamentos que o apóstolo Paulo ali chegou em Éfeso e pregou. Muitos ali, por causa da dureza do coração, não aceitaram o mandamento, ou seja, o evangelho. Mas aqui, nós vamos ver que, a partir do versículo 20, a Bíblia vai dizer que nós aprendemos de Cristo coisas que nós não podemos praticar atualmente. Hoje, ser um cristão não é ter status. Não significa que a pessoa que é cristã, ela tem que ser rica ou ela tem que ser pobre, ela tem que ser mais fortinha ou mais magrinho. Ser cristão significa ter compromisso com Deus, com o nosso mediador Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então nós temos que deixar de lado tudo aquilo que vai prejudicar a minha vida, a sua vida. Por exemplo, no versículo 25 diz: deixa a mentira e fale a verdade. Veja que hoje a mentira ela está em um dos mais altos níveis de uso social. Muitas pessoas usam a mentira para ganhar dinheiro, para poder usar a mentira como uma ponte para alcançar relacionamentos, amizades. E, infelizmente, essa mentira ela tem aumentado cada vez mais. Então a Bíblia nos exorta para que nós falemos a verdade. Tem um ditado que diz que a verdade dói, mas ela tem que ser falada. Outro mandamento é que nós sejamos membros um do outro. Nós vemos que o nosso organismo, o nosso corpo, ele tem diversos membros e cada membro ele é ajustado no outro. Ou seja, nós temos que ser membros um do outro, ajudando um ao outro, sempre mantendo essa conexão,
sempre mantendo esse diálogo com o nosso membro e usando sempre a sinceridade, a honestidade, a verdade, para que seja-se então e tenha-se um relacionamento sincero, uma amizade sincera, um casal sincero. Nós vamos ver que outro mandamento muito importante: irai-vos e não pequeis. Nós estamos em um mundo pela qual a ira no trânsito, a ira em casa, a ira, a raiva, ela tem se tornado normal no meio social. Muitas pessoas estão sem paciência, estão agredindo jovens, crianças, mulheres, homens, de forma brutal. Então essa ira, nós temos que tomar cuidado com ela, porque ela é um alto grau de uma raiva. É uma raiva quando ela já está em seu nível muito elevado e muitas vezes não há mais controle. Então nós temos que tomar cuidado com a ira. Mas ao contrário, nós não podemos também dar lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É fazer tudo aquilo que Cristo quer que nós não façamos. Dar lugar ao diabo é ceder a nossa boca, o nosso olho, o nosso ouvido e as nossas mãos, o nosso corpo, para fazer aquilo que vai desonrar a Deus. Isso é dar lugar ao diabo. É ceder o espaço que pertence a Deus, pertence a Jesus, pertence ao Espírito Santo e deixar que o diabo use. É um mandamento que nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele não tem dó do ser humano. Nós vemos no passado o que ele fez com Jó. Destruiu a vida de Jó, familiar, financeira, destruiu a saúde dele. Então o diabo não tem dó do ser humano, ele odeia o ser humano. Tudo que ele faz para o ser humano pensa que é bom. No final, a morte, a alma é para o inferno. Então nós não podemos dar lugar para o diabo. Aqui vai dizer que aquele que furtava não furte mais. Infelizmente, os crimes de furto têm se aumentado muito. E muitas vezes, até pessoas que estão doentes. Cleptomaníaco é uma doença que muitas vezes tem afetado pessoas em furtar coisas, mesmo sem precisão. Nós temos também que trabalhar. Em vez de furtar, vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor no trabalho. Se nós quisermos crescer financeiramente, ser um sucesso financeiramente, é trabalho. Trabalho, dedicação, honestidade, esforço. Tudo isso vai fazer com que eu e você progridamos, prosperamos. E isso vai nos alertar que nós não furtar, não pegar nada de ninguém, para que nós venhamos adquirir, mas ao contrário, vamos trabalhar. E vai dizer que e aquilo que nós tivermos de bênção, que nós trabalharmos, e nós ver outras pessoas necessitadas, nós possamos ali estar fazendo daquela nossa bênção também abençoar outras pessoas. Nós vemos que existe mandamentos para o cristão e alertas para que nós não sejamos como os ímpios, como aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus. Mas eu creio que logo, através do Espírito Santo, que essas pessoas irão mudar, que essas pessoas irão se converter, pois assim é o desejo de Deus. Ezequiel 18 diz, o nosso Deus, que Deus não tem alegria em ver o ímpio morrer, mas ao contrário, Ele quer que o ímpio se converta, que aquela pessoa que a gente muitas vezes não está nem aí para ela, Deus ama essa pessoa e quer que ela se converta, quer que ela mude a vida. E é isso que nós temos que fazer. Vamos seguir esses mandamentos, vamos nos renovar todos os dias, para que nós venhamos estar aptos diante de Deus. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família. E olha, tenha certeza que essas características que vão nos definir se nós somos cristãos verdadeiros ou não. Vamos então deixar a mentira, vamos falar a verdade. Não vamos pegar nada de ninguém, mas vamos trabalhar,
Não vamos dar lugar ao diabo, mas vamos dar lugar ao nosso Deus, ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que a nossa vida, ela será suprida, corpo, alma e espírito em Deus. Que Deus venha te fortalecer e te abençoar poderosamente no nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus e graças a Deus.